Então, meu nome é Marcicleide Gomes, um nome bem atípico, né? Único. E eu sou missionária já há 15 anos. Boa parte desses 15 anos foram em Jocum, né? Jocum, Recife, especificamente, e outros lugares. Mas em 2021, Deus me deu uma direção para sair de Jocum, na paz de Jesus, graças a Deus, né? Porque não precisa sair mal. E abri o instituto. Eu tenho um instituto, eu coordeno, eu criei e coordeno o Instituto 360 Graus. E o objetivo principal do Instituto 360 Graus é treinar conselheiros e discipuladores, né? Usando online, né? Porque nem todo mundo tem condições de deixar tudo e tal. Então, a gente tem um material que Deus nos deu ao longo dos anos, né? Para trabalhar com aconselhamento e discipulado, e o meu desejo é servir a igreja, né, com esse conteúdo, mas tudo de forma online, tá certo? No final da aula, se der tempo, eu falo um pouco mais, mas nós estamos lá no Instagram, é fácil de achar, Instituto 360 Graus. Se você tiver mais interesse, é entrar lá e conversar e a gente esclarece as dúvidas. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para estar fazendo parte dessa escola e contribuir com esse tema. Nós vamos fazer uma mistura, né? Como o Sandro falou no início da aula, nós temos o hábito de crer que o evangelismo está só conectado àquele momento onde eu vou falar a respeito de Jesus, a pessoa vai levantar a mão, vai se converter e terminou, né? Então, uma das coisas que eu tenho descoberto nesse tempo, trabalhando especificamente com o Instituto, é que é sim possível você evangelizar nesse ambiente de igreja, né? Por quê? Porque muitas pessoas se converteram, aceitaram Jesus, mas infelizmente elas não passaram por um processo de discipulado, elas não passaram por um processo de aconselhamento, ou seja, muitas vezes não é validado o aspecto alma, psique, e o aspecto mental da pessoa, né? A gente só se conecta ou só presta atenção, muitas vezes, no aspecto espiritual, claro que é o mais importante, né, de fato, mas eu não posso negligenciar ou negar o fato de que esse ser humano, essa pessoa que eu evangelizei, que eu estou discipulando, ela possui outras áreas, outros aspectos que também precisam ser discipulados. A redenção é para o espírito, mas a redenção também é para a alma e a redenção também é para o corpo. Então, se nós queremos trabalhar com pessoas, nós precisamos desse entendimento, primeiro desse entendimento, né? E começar a caminhar nessa luz, nesse entendimento. Primeiro na nossa própria vida, né? Validando nossa própria história, nossas próprias questões, e, consequentemente, você vai poder ajudar outros, né? Eu sempre falo que você nunca, acho que vocês já ouviram isso, mas tem muito sentido. Você não pode levar ninguém no caminho que você não passou, que você não trilhou, né? Então, como é que eu vou ajudar pessoas, né? Como é que eu vou fortalecer pessoas quando eu também não me submeto a esse processo, né? Então, fica bem complicado. Então, essa palavra de hoje, ela passa primeiro por você, pela sua vida, né? E depois você pode aplicar isso enquanto caminha com outras pessoas, tá ok? Então, nesse processo de aula de hoje, eu vou transitar entre dois temas, né? Eu vou falar um pouco sobre o discipulado, mas eu vou entrar especificamente na questão da saúde emocional dentro do discipulado. Tá ok? Ficou claro até aí? Maravilhoso. Então, vamos lá. O que é que vocês estão vendo aqui nesse primeiro slide? Alguém escreve aí para mim no chat, ou abre o microfone rapidinho e fala. Uma borboleta, né? E para mim, borboleta significa transformação, reconstrução, novo tempo. Olha aí, a Brenda foi lá em todos os aspectos da borboleta, né? Mas a gente está vendo uma borboleta. Todo mundo aqui está vendo uma borboleta, certo? Ninguém está vendo outra coisa. Glória a Deus. Então, mentalmente, nós estamos bem. Né, conseguimos ver uma borboleta. Então, é de fato uma borboleta. Agora, eu tenho uma pergunta.
Nós tratamos a borboleta, tem alguém com o microfone aberto, tá certo? Não, nós tratamos a borboleta, ou consideramos a borboleta por quem ela é ou por quem ela era. Quando você vê a borboleta, você diz assim, ai, que lagarta, que agora é uma borboleta, você fala isso? Seja bem honesto, tá? Normalmente a gente nem lembra que ela foi uma lagarta, sim ou não? Vez ou outra que a gente fica assim, nossa, já foi uma lagarta. Mas, no geral, nós olhamos para a borboleta e nós a identificamos como borboleta e nós chamamos como borboleta e tratamos como borboleta, sim ou não? Só que quando se trata de nós, né, quando se trata do discípulo, né, muitas vezes nós tratamos a nós mesmos e aos outros baseado no passado deles. Sim ou não? Certo? Nós não tratamos a borboleta, nós não consideramos a borboleta pelo que ela era. Nós tratamos e consideramos a borboleta pelo que ela é hoje. Então, eu coloquei essa figurinha, né? A lagarta era o que eu era antes, certo? Que eu era antes. Esse casulozinho aí, né, que é onde acontece todo o processo de transformação da borboleta, eu vou considerar o discipulado. E o discipulado, ele inicia pelo novo nascimento, é a porta de entrada. Né? Eu não posso discipular, né, tratando de cristianismo, uma pessoa que não nasceu de novo, sim ou não, tá certo? Isso aí é claro. Então, a porta de entrada, a introdução, né, da vida cristã é o novo nascimento. Esse sujeito precisa nascer de novo. Esse sujeito precisa entender quem ele era antes de Cristo e o que ele é hoje em Cristo. Amém? Só que esse processo de saber quem eu sou hoje em Cristo e saber quem eu era antes de Cristo, ou seja, quando eu estava em Adão, muitas vezes isso não acontece. Eu encontro isso demais no aconselhamento, porque além de treinar, eu atendo, né? Eu faço atendimento. E a maioria das questões que as pessoas trazem para o aconselhamento poderiam ser simplesmente resolvidas se elas tivessem sido discipuladas. Se elas tivessem sido discipuladas de uma maneira correta. Então, elas têm crises, confusões, ansiedade, por questões, às vezes, que não foram tratadas no discipulado. Então, às vezes, eu me vejo, e aí é meu chamado, né? Parando o aconselhamento para discipular. Porque aconselhamento e discipulado são coisas completamente diferentes. Então, você pode estar aconselhando alguém e perceber que você precisa dar uma pausa nesse aconselhamento e precisa voltar para questões básicas de discipulado. Entende? Mas também você pode estar discipulando alguém, certo? E ter que dar uma pausa no discipulado e entrar no aconselhamento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pode acontecer as duas coisas. Mas, na minha experiência, atendendo, acompanhando, eu vejo que tem muitas questões que são trazidas para o aconselhamento que poderiam ter sido resolvidas se esse sujeito tivesse aprendido desde cedo que é básico, que é base, o que é fundamento, ou seja, quem eu era e quem eu sou hoje. Porque muitos de nós estamos nos tratando e nos consideramos a partir do que fomos. Nós não nos tratamos e não nos consideramos a partir de quem somos. Eu nem sei quem eu sou. Porque essa é a questão, quem é que eu sou mesmo? Entende? Então, esse é um ponto bem que eu queria destacar, né? Então, se eu estou tratando, calma que eu vou entrar no tema de saúde emocional, né? Esse tema, eu já percebi que quando a gente joga esse tipo de tema, as pessoas vêm, né? Elas são atraídas pelos temas que envolvem as emoções. Mas eu não quero falar das emoções antes de falar disso que é básico, ok? Então, se nós estamos tratando de um discipulado cristão bíblico, tá certo? E aí disso que eu creio que a gente quer falar, né? Eu vou primeiro iniciar da construção ou da constituição estrutural do homem, a forma como Deus desenhou esse homem.
Essa pessoa que você está acompanhando e você, porque eu quero considerar você como sendo parte desse processo, né? Você precisa entender, saber, crer, se considerar dessa forma, né? Então, eu trouxe aqui 2 versículos que, para mim, são fundamentais, que provam ou revelam a maneira como Deus nos estruturou, nos construiu, nos desenhou, né? 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Os 2 textos mencionam que nós fomos criados por Deus com um espírito, com uma alma e com um corpo, tá certo? No Antigo Testamento, você vai ver algumas diferenças, porque os teólogos do Antigo Testamento tratavam de uma certa forma. Os do Novo Testamento, no caso Paulo, que é a nossa grande referência, né, de tratando com a igreja, ou falando para a igreja, que somos nós, ele fala aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, certo? E Hebreus tem uma fala um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Diz que a palavra de Deus ela é apta, né? Ela penetra e ela faz uma divisão entre alma, espírito, juntas e medulas. Se está falando juntas e medulas, está falando do corpo, né? Então, a palavra de Deus, ela tem essa aptidão ou capacidade de fazer essa separação do que é alma, do que é espírito e do que é corpo. Então, no aconselhamento e no discipulado, isso é fundamental. Eu vou usar a palavra de Deus, que é como um microscópio de Deus, para fazer essa separação. Isso que esse sujeito está falando para mim, ou me trazendo, é de fundo espiritual, é de fundo almático, é de fundo físico, orgânico. Então, a Bíblia está me dizendo que a palavra de Deus tem essa capacidade. Olha que fantástico de fazer essa divisão, essa separação. Mas o que eu queria destacar nesses textos é comprovar que nós temos 3 partes: corpo, alma e espírito. Tudo ok por aí? Maravilhoso. Então, Deus é espírito, João 4:24. Deus é espírito. Ele não tem um corpo, tá certo? Ele não tem uma alma, mas ele é uma pessoa, no sentido assim, presente, onisciente, enfim, nós não vamos dar aula aqui de natureza e caráter de Deus, mas enfim. Em Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando você vê o símbolo, eu já falei, terminei falando. Quando você vai lá no Instagram, que você vê aquele símbolo, né? Quando você vai no YouTube, eu falei agora o nome Instagram, já veio na sua mente o símbolo do Instagram? Sim ou não? Quando eu falei Instagram, veio o símbolo do Instagram na sua mente? Quando eu falo YouTube, vem o símbolo do YouTube? Quando eu falo WhatsApp, vem o símbolo do WhatsApp? Então, quando eu estou falando aqui, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, ou seja, o símbolo do Instagram não é propriamente o Instagram, mas o símbolo do Instagram me remete, me lembra ao Instagram. Então, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, quando as pessoas nos veem, pelo menos esse era o desenho, as pessoas iriam fazer referência a respeito de Deus. As pessoas deveriam lembrar de Deus, fazer menção, conectar com a pessoa de Deus. Mas você sabe que o pecado distorceu isso, né? E aí Jesus vem justamente para restaurar, principalmente a imagem de Deus, né? Eu sempre digo, se você tem dificuldade de ver Deus como Deus ou Deus Pai, olhe para Jesus. Jesus restaurou a imagem de Deus em nós. Esse é o alvo, né? Então, por isso que a dimensão espiritual, ela é importantíssima. Por quê? Porque Deus é espírito, e nós fomos criados à imagem e semelhança dele, então essa dimensão espiritual, ela é considerada a principal. Por quê? Porque é através da dimensão espiritual que Deus se conecta conosco e nós nos conectamos com ele. Isso não quer dizer que os outros aspectos não podem se conectar, mas o principal meio, né? Paulo até fala, a única pessoa que pode conhecer as coisas do homem é o Espírito do homem, e a única pessoa que pode conhecer as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Então, o Espírito é essa dimensão importantíssima, né, que nos conecta com a pessoa de Deus. Então, isso é um ponto que eu queria destacar. Tenha paciência que você vai entender onde é que eu estou querendo lhe levar, tá certo? Então, por
conta própria, quando o homem peca, ele se desconecta de Deus, né? Foi essa primeira figurinha aqui. Quando o homem peca, ele morre. Morre por quê? Porque ele se desconecta de Deus, que é a fonte de vida, certo? E mesmo que o homem tente, né, se conectar com Deus por conta própria, ele nunca vai conseguir, certo? Ele nunca vai conseguir, porque todos pecaram, não há um justo sequer, então nós, por nossa conta, nós jamais teríamos condição de nos reconectarmos com Deus. E aí entra a figura principal dessa história, que é a pessoa de Jesus, né? Ele foi a pessoa, ele é a pessoa que nos reconecta com Deus. Amém? Ele é essa pessoa que refez essa conexão. É por meio de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Não é por nosso esforço, não tem a ver com o seu esforço. É por meio de Jesus que nós somos reconectados com Deus. E aí Paulo fala uma coisa interessante. Ora, da mesma forma que você recebeu Jesus como Senhor, ande nele. E aí é o ponto, meus irmãos. Nós entramos pela porta da reconciliação com Deus através de Jesus, mas nós queremos nos manter nessa comunhão por conta própria. Só que Paulo está dizendo, da mesma forma que você recebeu Jesus, ande nele. Ou seja, se mantenha nele. Ele continua sendo esse, né, que é capaz de nos reconectar. Então, espiritualmente, nós já estamos reconectados com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Agora, existem aspectos da minha vida e da sua vida que ainda precisam ser reconciliados. Olha que fantástico. Ainda existem aspectos da nossa vida que ainda estão brigando com Deus. Ainda existem aspectos da nossa vida que não aceitam a paternidade de Deus. Sim ou não? O que vocês acham? Olhando para você hoje, tem alguma área que você está brigando com Deus, que você ainda não está em paz com Deus, você ainda não está reconciliada com Deus? Então, a redenção precisa chegar nessa área. E uma das áreas que a gente é mais desconectado de Deus é as emoções, sim ou não? Gente, a gente fica tentando lidar, a gente mesmo. Ou a gente nega que elas existem, né? Ou a gente fica tentando lidar com ela, mas a gente não se reconcilia com Deus. Eu digo isso por conta própria, gente. Um dia Deus falou comigo: você não confia que eu posso, né? Que eu posso redimir, alcançar, transformar a sua vida emocional. Essa área você tenta carregar ela sozinha. Só que Paulo está dizendo, da mesma forma como você recebeu a Cristo, ande nele. Então, todas as áreas da nossa vida precisam experimentar a redenção e a reconexão por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Do mesmo jeito que espiritualmente você não pode se reconectar, reconciliar com Deus sozinho, na força própria, emocionalmente, enfim, seja lá qual for a área que você está lutando, você não pode se reconciliar com Deus, se reconectar com Deus por conta própria. Precisa ser através de Jesus Cristo. Amém? Certo? Por isso que Romanos 3:21 diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então, sem intermédio de nada, sem interferência de nada, se manifestou a justiça de Deus, ou seja, o meio através do qual Deus faz todas as coisas, reconcilia todas as coisas, é através da pessoa de Jesus Cristo, certo? Ficou claro isso aí? Só que sabe o que acontece também, que eu vejo muita gente que chega no instituto, sabe o que eu percebo? Como nós não temos noção de que a vida e a obra de Jesus alcança esses aspectos, como, por exemplo, as emoções, aí a gente busca outras coisas. Se você não experimentar a suficiência da obra de Jesus nas áreas da sua vida, você vai buscar outra coisa. Você vai buscar outra filosofia, outra fala, outra referência, né? Então, trabalhando com aconselhamento, se eu não crer que a obra de Jesus é suficiente para alcançar aquele indivíduo na demanda dele, seja ela qual for, eu vou buscar outra alternativa. Eu vou buscar em outro lugar.
Eu vou buscar uma filosofia, eu vou buscar uma teoria, eu vou buscar alguma coisa para preencher essa lacuna, né? Então, enquanto eu e você não tivermos uma experiência pessoal com a suficiência de Jesus e da obra dele, nos aspectos da nossa vida, nós vamos estar procurando outras referências. E é por isso que nós vemos tantos cristãos confusos, porque espiritualmente eles estão reconectados com Deus através de Jesus, mas nas outras áreas eles buscam fulano, ciclano, beltrano, método tal, ferramenta tal. Vocês estão entendendo? E precisa ficar confuso mesmo. Eu sempre digo, está confuso por causa disso. Que bom que você está confuso. Pior é se você estivesse bem, né? Porque se você está confuso, isso é o momento de quê? De se voltar para Deus e depender dele nesse aspecto. O que é que vocês acham? Então, crise nenhuma, problema nenhum, demanda nenhuma na emoção, nas emoções, no caso que a gente quer focar hoje, é errar. Olha, graças a Deus você tem crise emocional. É bom? Não. Claro que não. Mas se você não tivesse a crise que você tem, talvez você nunca ia parar para ouvir Deus e descobrir que a obra de Jesus é suficiente nessa área. Entende? Você não ia ter essa experiência. Sim, crise de identidade. Temos várias, né? E justamente a maioria, obrigado pela pergunta, a maioria dos problemas no discipulado e no aconselhamento é porque o sujeito não sabe quem é e não sabe o que Cristo veio fazer por ele. Ou ele não sabe, ou ele sabe e não crê. Né? Porque é saber e crer, né? Tem que saber, tem que crer e tem que se considerar. Olha, meu filho casou, gente, se deixar eu falo, mas não posso, né? Tem que mudar de tema já. Meu filho casou recentemente não, para a mãe é sempre recente, né? Que você olha e caca, é meu filho. Enfim, alguém fez uma pergunta, Marisa, pode acontecer de no meio da jornada a pessoa se perder? A gente vai falar sobre isso, Marisa, maravilhoso. Mas eu não vou falar do meu filho, não, que é mãe que perdeu o filho, assim, saiu de casa, que até sempre falando do filho, né? A forma de reviver as histórias, não vou falar não. Então, vamos lá, a dimensão espiritual é a principal. Ficou claro por quê? Ficou claro por quê? Então, precisamos, ela é a dimensão principal, espiritual, sem dúvida, mas a gente precisa considerar que esse sujeito, esse ser humano, eu, no caso, eu também possuo um corpo, eu tenho uma mente, eu tenho um fundamento orgânico, né? Eu tenho emoções, eu tenho desejos, eu tenho impulsos, e essa tensão entre já sou no espírito, mas ainda estou me tornando na alma, isso é uma tensão, né? Porque a obra consumada da cruz precisa ser aplicada nessa alma, mas ela, ao mesmo tempo, ela já está feita, já está consumada, então eu fico nessa tensão, né? Mas é uma tensão positiva, né? Então, vamos lá. Se tratando de discipulado, nós precisamos estar centrados ou conscientes de que precisamos ensinar a pessoa que nós estamos acompanhando, né? Quando ela se converte, que a dimensão espiritual ela é de fato a principal, né? Ela foi a primeira reconectada com Deus através de Jesus. Mas à medida que esse sujeito caminha, certo? Que ele precisa ser instruído, né? Ele precisa ser ensinado sobre essa nova vida. Vocês estão entendendo? Esse sujeito precisa ser ensinado a respeito dessa nova vida. Então, à medida que ele caminha nessa revelação, que ele crê nisso, as outras áreas da vida dele vão sendo impactadas por essa justiça. Amém? Mas esse sujeito precisa de instrução. E nós tratamos as questões da alma, mente, emoções, enfim, nós tratamos tudo isso sob a ótica de uma obra que já está consumada. Eu caminho com a pessoa nessa perspectiva. E isso muda completamente o discipulado, isso muda completamente o aconselhamento, né? Então, Hebreus 10, 14 diz, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre. O que quer dizer a palavra para sempre? De uma vez por todas. Ele aperfeiçoou
de uma vez por todas, olha o paradoxo aí na mesma frase, os que estão sendo santificados. Oxe, e não é para sempre? Ao mesmo tempo que está sendo. Ele já me aperfeiçoou para sempre a nível espiritual. Mas a nível almático, mental, eu ainda estou sendo santificada. Eu ainda estou num processo de transformação. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso entender isso. E aí eu trouxe uma figurinha aqui, só para deixar claro. Esse sujeito, olha, a realidade dele agora é outra. Antes ele estava desconectado de Deus, agora está conectado com Deus. Ele está vivo, né? Porque aí está conectado à fonte, certo? E ele está conectado por meio do sacrifício de Jesus, certo? Mas esse sujeito tem aspectos da alma dele que ainda não foram alcançados. Então, esse rio de água viva está aqui dentro, né? Esse rio de água viva está aqui dentro, mas você percebe que, vez ou outra, você sente como se tivesse embarrado? Vocês percebem isso? Está aqui. Eu sei, eu entendo, eu creio, mas não flui. E não flui muitas vezes porque essa alma ainda está cheia de questões que precisam ser levadas em consideração. É aí que entra o aconselhamento. Certo? Porque aí o aconselhamento vai justamente identificar esses aspectos para que essa vida de Cristo que já está aqui dentro possa fluir, possa se manifestar e a imagem de Deus possa se refletir nesse mundo. Amém? Ficou claro até aí? Tem sentido? Maravilhoso. Então, um sujeito sem Cristo, esse aqui está desconectadão, morto. Veja só o que, que acontece. Ele tem uma alma, ele tem um corpo. Preste atenção, se o sujeito está desconectado de Deus, se ele está morto, se ele não está em Cristo, está morto, porque espiritualmente está morto. Então, o que, que sobra para ele para viver a vida e fazer as escolhas dele? O que, que vai sobrar? Se espiritualmente ele está morto e desconectado de Deus, o que, que vai sobrar para ele fazer a vida funcionar? Só vai sobrar o meu corpo dele, gente. Todas as decisões dele, o caminho dele é traçado e guiado pela alma dele, que espiritualmente ele está morto, né? Então, toda a referência desse sujeito, ele busca onde? No mundo. Não sei se está dando para entender a figura que eu quis plasmar aqui. Então, esse sujeito que está morto espiritualmente, ou seja, ele ainda não se converteu, ele depende da alma e do corpo dele. E de onde ele tira as informações sobre quem ele é e como viver a vida? Ele tira de onde? Do mundo. Ele causa impacto no mundo e o mundo impacta ele. Vocês estão entendendo como funciona? Agora, esse sujeito se converte, ele agora está em Cristo, certo? Está vivo e conectado com Deus, mas ele ainda tem uma alma e ele ainda tem um corpo. Aquele sujeito antes tirava todas as informações do mundo, agora ele precisa tirar as informações que ele precisa sobre ele e sobre como viver a vida de onde? Do espírito, que é o que se conecta com Deus. Vocês estão entendendo a transição? Antes eu tirava todas as informações sobre quem eu sou e como viver a vida daqui, ó, do mundo, do meu ambiente, né? Agora que eu estou em Cristo, eu ainda tenho uma alma e tenho um corpo, mas eu preciso aprender, olha aí a palavra, aprender a tirar as informações que eu preciso sobre quem eu sou e como viver a vida desse homem espiritual, porque isso é quem eu sou. Eu preciso aprender a me voltar para Deus e não mais perguntar para o mundo, ou para minhas emoções, ou para seja lá quem for, como viver a vida ou quem eu sou. E é esse processo que nós estamos. Amém?
Só que muitos de nós não sabemos disso. A gente vive isso no dia a dia e a gente não sabe disso. A gente não sabe o que está acontecendo com a nossa mente. A gente não sabe o que está acontecendo com as nossas emoções. Mas veja só, se a gente pudesse perceber o que nos acontece. Olha, essa era a nossa realidade antes de Cristo. Nós estávamos habituados, programados a retirar informações da nossa alma, do nosso entorno, do nosso ambiente. Está travando por aí, gente? Ok. É do nosso entorno. Então, preste atenção. Aí agora, gente, nós estamos vivendo uma vida completamente diferente. Nós agora estamos aprendendo a parar de buscar as informações fora e começar a prestar atenção dentro. Vocês estão entendendo? Agora, você acha que esse processo ele é simples, ele é fácil? Claro que não, entende? Então, o discipulado é literalmente um desprogramar e um reprogramar, né? Ok? É aprender como viver essa nova vida em Cristo, mas, ao mesmo tempo, me desfazer das velhas ideias. É simples? Claro que não. Não é mágico. E nenhum processo linear, é um processo de tem hora que eu estou aqui, tem hora que estou aqui, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer, bem, se seu processo fosse assim, linear, significa que você está morto, né? Porque quando a gente vê aquela máquina, né? Quem já teve em UTI e hospital, quando faz assim é porque morreu, né? E quando está vivo, como é? Então, estar vivo, isso faz parte de estar vivo. Eu gostaria de ser linear. Quem aqui não gostaria? Eita, o sonho de todo mundo ser assim, né? Pois então, morreu, meu filho. Morreu, né? Nós estamos assim porque isso significa que nós estamos vivos e somos seres humanos, não somos Deus. Somos imagem e semelhança dele, mas nós não somos deuses, né? Então, para terminar essa parte, antes de entrar propriamente dito na parte de saúde emocional, eu queria dar 2 exemplos fantásticos, Pedro e João, 2 pessoas que Jesus discipulou, mas 2 pessoas completamente diferentes. Tiveram o mesmo mestre, o mesmo ensino, né? Mas tinham perspectivas e percepções completamente diferentes. Eu, recentemente, estava meditando nesse texto e me veio a ideia de trazê-lo para essa aula. João, capítulo 20, né? Versículos 4 a 8, depois você pode ler todo o texto, mas é um texto que fala a respeito da ressurreição, né? Fulano viu, aí ia lá e contava para os discípulos. Ele não está, ele ressuscitou. Ciclano viu, aí ia lá e contava. Por fim, Pedro e João decidiram ir lá no túmulo, né? Saíram correndo e foram lá no túmulo para ver se realmente essa tal de ressurreição tinha acontecido, né? Olha aí, João, capítulo 20. Só esse pedacinho eu tirei. João entrou e viu. Oh, perdão, Pedro entrou e viu, mas João viu e creu. Olha aí a diferença. Pedro entrou e viu. João viu e creu. Gente, por que será que João fez questão de escrever essa diferença, né? Uma diferença pequena, mas gigantesca ao mesmo tempo. Pedro tinha, olha aí como as emoções podem atrapalhar a minha compreensão e percepção a respeito de Jesus e da palavra dele. Pedro tinha o peso da negação ainda, ele ainda não tinha processado o que ele tinha feito com Jesus. Né? Então, para Pedro, a questão de ter negado Jesus ainda era um fardo emocional e adicional para ele. Então, para Pedro, era mais difícil ver e crer. Vocês estão entendendo? Para João, que não tinha essa experiência, porque João foi um dos que ficou até o final, né? E perceba, quando você lê o Evangelho de João, a maneira como João se trata, porque a pessoa está escrevendo, e a maneira como ele fala dele mesmo nessa escrita é o discípulo a quem Jesus amava.
Olha, João tinha uma convicção tão grande de que ele era amado que ele se intitulava, ele não precisava que ninguém dissesse isso para ele. Pense um camarada que tinha convicção da identidade dele, era João. O discípulo a quem Jesus mais amava, nossa, era metido esse João, né? Mas era a experiência dele. E na experiência de ser amado, ele conseguiu ver e crer. Então, sabe por que eu e você temos tanta dificuldade de crer? Porque provavelmente tem algum peso, alguma experiência emocional não processada que não me permite ver e crer. Às vezes eu só consigo ver, e para ver não é crer, né? Se você precisar ver para crer, né? Então, Pedro tinha essa experiência mais, mas perceba que logo depois, mais tarde, Jesus encontra Pedro, não é Pedro que encontra Jesus, é Jesus que encontra Pedro, né? E nesse encontro de Jesus com Pedro, ele afirma: Você é Pedro. Não é porque você me negou, entre outras palavras, não é porque você me negou que você volta a ser pescador de homens ou pescador de peixes. Você continua sendo Pedro. Você não é Simão, não, pescador de peixe. Você é Pedro. Então perceba que Jesus trata Pedro por quem ele é, não de acordo com o que ele fez. Jesus considera Pedro da mesma forma que antes. Isso foi cura para o coração de Pedro. A história, o propósito de Deus para a vida de Pedro não mudou porque ele negou Jesus. Né? Foi uma queda, foi uma recaída, foi algo difícil para ele mesmo digerir o que ele fez? Claro que foi. Mas Jesus encontra Pedro naquela condição emocional que ele está, onde ele já tinha desistido do chamado dele, da identidade dele, ele já tinha desistido, ele voltou a pescar peixes, e Jesus encontra ele e afirma: Você é Pedro. E ele, a partir daquele momento, ele recebe esse perdão, e ele recebe essa fala de Jesus, e a vida dele é construída a partir dessa verdade sobre quem ele é. E tanto é que quando ele vai escrever as cartas, ele não coloca Simão, né? Ele coloca Pedro, ele usa o nome que Jesus tinha dado para ele. Vocês estão entendendo? Ou seja, ele assume a identidade dele. Mas perceba, o tratamento, ou a percepção de João era completamente diferente da de Pedro. Totalmente, são experiências diferentes, pessoas diferentes, com histórias diferentes, com contextos diferentes. Logo, a maneira de discipular é diferente, porque leva em consideração os aspectos da história da pessoa, os aspectos emocionais da pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A exigência, Jesus não esperava de Pedro a mesma coisa que de João. E isso não quer dizer que Jesus não amava Pedro, amava, mas a maneira como o discipulado se deu foi completamente diferente. Então, nós precisamos entender isso. Jesus tem um discipulado personalizado. Nós não somos máquinas que sai todo mundo igualzinho, não. Jesus considera todos os nossos aspectos, a nossa individualidade, a nossa personalidade, e principalmente ele sabe exatamente qual é o nosso contexto, o nosso transtorno emocional, físico, psicológico, familiar. Ele leva em conta tudo isso no momento de nos encontrar. Mas perceba que o que ele vai fazer é validar a sua identidade. Isso é quem você é. E você precisa crer nisso e andar e responder a isso. Amém? Amém ou misericórdia, né? Amém ou misericórdia, depende do ponto que a gente está. Não é isso? Alguém tem alguma pergunta até aí para a gente poder fazer essa transição de slides enquanto isso? Ou está claro? Pode abrir o microfone ou falar, enfim. Vou dar esses minutinhos para você fazer isso. Ninguém quer falar nada? Meu Deus, então acho que está tudo super claro, hein?
Super claro. Eu vou falar sobre um pouquinho, né? A Thais está aqui, bem na minha frente, a psicóloga clínica. Eu vou falar um pouquinho sobre saúde emocional, não sou uma expert, mas eu vou falar baseado. Oi, Mônica, você quer falar alguma coisa? Está me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Perguntaram qual a diferença entre discipulado e. A pergunta aqui, discipulado e. Aconselhamento? Isso, foi. Ok, maravilhosa pergunta. Perguntaram a Tayane, eu acho. Oi? Tainá, Tayane, alguém assim perguntou. Eu não entendi. Você quer que eu responda qual a diferença entre aconselhamento e discipulado, é isso? Isso, não fui eu que perguntei, não. Alguém perguntou no chat aí. Ah, ok, muito obrigada. Vou dar uma lida lá. Muito obrigada por ter me lembrado. Maravilhoso. A diferença, basicamente, é que o aconselhamento. Isso é uma pergunta muito boa, porque, olha, dentro do aconselhamento bíblico cristão, cabe respostas. Na terapia e na psicologia não cabe, não é isso, Thaís? Você não dá respostas ao sujeito, né? Você não dá respostas. O ideal é que ele descubra, tem todo um processamento, né? Só mantenha o microfone desligado, porque senão interfere. Muito obrigada. Mas dentro do aconselhamento bíblico cristão, cabe respostas, tá certo? Porque você não vai deixar a pessoa sair dali sem uma referência, né? É um aconselhamento bíblico, então você vai precisar usar a Bíblia, você vai precisar usar a verdade para poder dar um norte à pessoa, né? É claro que você vai acompanhar outros aspectos, enfim, mas o que eu estou querendo dizer é que existe sim uma diferença entre o aconselhamento cristão bíblico e a terapia convencional. Você levantou a mão, Thaís, você quer fazer algum complemento, alguma coisa? Eu costumo até falar que as pessoas, né, quando estou fazendo a terapia, que é muito importante procurar o aconselhamento, né? Muito importante, porque a No terapia... aconselhamento cristão, a gente pode falar, deve, a Isso. gente tem que dar uma referência, um nome para a pessoa. Mas é claro que quanto mais ferramentas você possui, você vai conseguir fazer esse processo, ou guiar esse processo de uma forma diferente, né? Mas a diferença do discipulado para o aconselhamento é que o discipulado se trata da pessoa de Cristo, de ensinar sobre a pessoa de Cristo. E a transformação vem de seguir a Cristo. E no discipulado, a pressão de eu ter que fazer algo, ou dar uma resposta, não que o aconselhamento não tenha, ou deveria ter, enfim, mas eu estou seguindo a Cristo, eu estou seguindo a Cristo, tem alguém na minha frente, né? Eu não tenho que ter alguma resposta, porque a pessoa que está na minha frente é a encarregada. Vocês estão entendendo? Eu estou seguindo a Cristo. Então, quem é a pessoa encarregada de abrir o caminho, de dar as respostas, de ter a direção? Quem é a pessoa? É Cristo. Então, o discipulado se trata de ensinar o novo convertido, ou a pessoa cristã, sobre o que é essa vida em Cristo. Vocês estão entendendo? Quem é Cristo? Como foi a vida dele? Qual é a obra dele? Como essa obra se aplica ao meu dia a dia, as questões do meu dia a dia? Agora, dentro do discipulado, vão haver momentos que você vai perceber que esse sujeito não anda, né? Não anda, está sempre recaindo, tá sempre nas mesmas crises, né? Ele não responde, né, a essa vida. Então, aí você precisa parar especificamente, né, para tratar, talvez, questões de fundo psicológico, né? Às vezes você pode encaminhar a pessoa, se você não tem muita habilidade no aconselhamento, mas, por exemplo, questões de paternidade, projeção para Deus, né? Você projeta para Deus a tua experiência com as figuras de autoridade, isso é muito comum, né? Os traumas não processados, não resolvidos, isso se resolve no aconselhamento, não é no discipulado. Entende? Discipulado não é para resolver trauma, gente. E é por isso que tem muita gente perdida, assim, porque não teve um discipulado. Então, quando eu tive um discipulado, quando eu tive uma base, eu vou para o aconselhamento, a pessoa vai me dar um norte, tipo assim, eu digo, é isso, é verdade, é justificação pela fé. É isso. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa não entende nada
da obra consumada de Jesus, poxa, fica difícil, viu? Não sei se eu respondi a pergunta, me deram aí o ok ou não ok, enfim. Mas tem uma diferença, sim. Eu gostaria de poder trabalhar só no aconselhamento, mas, gente, é tão difícil encontrar um sujeito em que eu possa trabalhar só com aconselhamento. Basicamente, eu sempre tenho que parar para discipular. E aí toma tanto tempo, né? Porque eu vou ter que voltar com esse sujeito para falar de coisas que são básicas. Básicas, né? Então, alguém perguntou algum livro e tal, eu vou puxar a minha sardinha, né? Nós temos um curso chamado Treinamento Intensivo para Discipuladores. Então, você pode procurar lá o Instituto 360 Graus, e as aulas podem ser online ao vivo ou as gravações, né? As videoaulas, caso você não tenha tempo para estar online ao vivo, né? O discipulado custa tudo, é uma afirmação, né? Custa tudo ou envolve tudo? Não entendi essa parte. Então, se você quiser fazer um curso específico para aconselhamento ou um curso específico para discipular, vocês podem ir lá no Instagram. Instagram foi ótimo, né, meu português agora? @Instituto 360 Graus, tudo junto. Do jeito que está aqui embaixo da minha telinha, você está vendo o nome, Instituto 360 Graus? Você coloca, joga lá no Instagram e você vai achar. E aí nós temos uma escola. Isso, muito obrigada, Sheila. Nós temos cursos específicos. Temos mini-cursos, que são cursos de uma semana com temas específicos, e nós temos cursos maiores, né, com 6 semanas, 4 semanas, para treinar discipuladores e conselheiros a usar principalmente a palavra de Deus, que esse é o alvo, né? Então, vamos lá para a questão da saúde emocional. Por nada. Vocês viram que a condição emocional de Pedro, por conta da negação que havia acontecido, afetou e influenciou a crença dele, ou a perspectiva dele a respeito da ressurreição de Jesus. Deu para perceber? Olha o impacto que as emoções têm, me impede até de crer, me impede de ver. A Bíblia diz que Maria estava tão triste que Jesus estava falando com ela e ela não reconheceu. Mulher, por que choras? E Jesus está ali, mas ela não viu. A dor e a tristeza não permite que a gente veja Deus. Entende? E aí Jesus pergunta, mulher, por que choras? Olha, Jesus validando a tristeza de Maria. Mulher, por que choras? E ela, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde colocaram o corpo. E só depois que Maria verbaliza, expressa que está triste, é que Jesus se revela. Maria, ela viu. Então, perceba que até os céus consideram nossas emoções. Olha, Jesus podia ter aparecido e já dito, aqui, Maria, estou aqui. Não. Por que você está chorando? O que, é que você perdeu? É um verdadeiro conselheiro, não é não? É um psicólogo nato. O que, é que você perdeu? E aí ela vai buscar lá, né? Por que você está chorando? E ela vai entrar em contato com a razão do choro dela, da tristeza dela. Então, as emoções, elas são importantes. Elas fazem parte da maneira como Deus nos desenhou. Né? Então, vamos lá. Saúde emocional. Gente, eu peguei assim o enxuga. Gente, isso é uma aula de uma semana, um mês, enfim. Não é uma aula para meia hora, uma hora. Então, vou dar só introdução, tá? Então, a saúde emocional, que eu tenho percebido, além do que eu estudei, mas tudo que eu falo aqui é muito da prática, né? É mais da vivência, da prática do aconselhamento do discipulado. É essa capacidade, né, que o sujeito deveria ter, né, de reconhecer suas emoções, de validar suas emoções e de, principalmente, regular suas emoções. Olha que fantástico saber regular as emoções sem precisar de uma chupeta emocional. Eu tenho um neto de 6 meses, que para mim é a coisa mais linda do mundo. Vocês podem dizer que é feio, não estou nem aí. Eu acho ele preciosíssimo. E ele usa chupeta. Eu gostaria que ele não tivesse usando chupeta, mas cada um cria o filho como quer, né? Então, quando ele está triste, parece que a gente não sabe lidar com a tristeza da criança, com a ansiedade da criança, o que é que a gente faz? Dá uma. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que a gente não sabe ficar triste?
Porque a gente não sabe ficar entediado, porque a gente não sabe ficar só, porque a gente não sabe o que fazer quando não tem o que fazer. Aí o que é que a gente faz? Eu devia ter comprado uma chupeta para essa aula. A gente faz o quê? Certo? Então, o que, que a gente faz? Aí eu quero falar de você, tá certo? Nessa hora a gente pensa em A, B, C, D. Não, eu estou falando com você. A aula é para você, é você que está aqui nesse curso. Quando você não sabe reconhecer, validar e regular suas emoções, qual é a sua chupetinha emocional? Para onde você vai normalmente? Vou para Netflix, Amazon. Tem stream para dar e vender hoje em dia. Vocês já perceberam que a indústria de entretenimento descobriu como ganhar dinheiro em cima de quê? Da nossa falta de entendimento sobre as nossas emoções. Comida. Crente come, não é não? Crente come ou não come? Comida, o que mais? Você pode pensar aí, né? Comprar, né? Comprar um sapatinho, né? Que às vezes nem precisa, né? Mas dá aquela sensação de autorregulação, a ansiedade vai embora, a tristeza vai embora, né? Então, nós aprendemos formas disfuncionais para lidar com as nossas emoções. Entende? A Taíde está trazendo aqui um complemento. Aconselhar alguém à luz da Bíblia sem o devido discipulado é uma missão complicada. Exatamente, é muito complicado para quem trabalha. Mas, enfim, na maioria das vezes, ao invés de reconhecer, às vezes a pessoa não sabe nem reconhecer a emoção que tem, o sentimento. Você está sentindo o quê? O que você está sentindo? Meu pai foi embora. O que você está sentindo? Nada. Nossa, seu pai foi embora, você não está sentindo nada. Fui criado sem pai, me abandonou. E como é para vocês? Como você se sente em relação a isso? Normal. É normal. Certo? Vou chegar lá. Calma, Brenda, calma. Eu comecei agora essa parte. Né? Então, em vez de validar, reconhecer e aprender que é realmente um aprendizado, a regulação emocional, né? Uma regulação emocional, nós fazemos o quê? Negamos. Certo? Nós minimizamos. E, para mim, isso é como tentar manter um balão, né? Você já fez esse exercício de pegar um balão na praia, né? E tentar afundar ele? Manter ele lá embaixo, sob pressão? O que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Certo? Explode, sai. Não tem como manter muito tempo. E por isso que muita gente tem sofrido de problemas físicos, né? Gástrico, pressão alta, enxaqueca. Às vezes é o corpo falando que você não permitiu que suas emoções falassem, né? Existe uma forma saudável de lidar com as emoções, de processar as emoções. Mas muitas vezes a gente tem uma crença muito distorcida sobre as emoções. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, a primeira que eu já perguntei, qual é a sua chupeta emocional, né? Para onde normalmente você vai para se acalmar? O que você busca para se acalmar? Né? Em vez de lidar, você se acalma, né? E de onde vem ou qual é a sua crença a respeito das emoções? O que é que você crê sobre as emoções? O que é que foi ensinado para você a respeito das emoções? Bem, na minha casa isso nem existia, né? Não se falava de jeito nenhum sobre emoções. E era engulo choro. Engulo choro. Então, eu aprendi, eu tenho problemas gástricos, né? Hoje, com 50 anos, e boa parte disso é o resultado de ter obedecido muito bem, né, a criação dos meus pais e negado por muito tempo minhas emoções, né? Ou me feito de forte, né? Aprendi a ser forte, né?
Aprendi a demonstrar força e segurança. Então, o que são e para que serve? Então, existe uma diferença entre emoções e sentimentos, tá? Tem muito mais para ser falado sobre isso, tá, gente? Eu estou só dando uma pincelada. Então, a emoção é uma reação imediata. Então, aconteceu alguma coisa, você sente. Isso é muito difícil de ser controlado. Para mim, é praticamente impossível, porque tem a ver com um processo orgânico, certo? Ser forte, ser guerreira, aguentar tudo, isso são crenças terríveis, né? E impacta nossas emoções. Então, a emoção em si é um processo orgânico, né? De liberação orgânica. Então, o estímulo aconteceu e aí entra a minha interpretação. Né? O sentimento envolve um alto grau de um componente cognitivo. Então, no sentimento já tem a parte pensante envolvida. O que é que você anda pensando, né? O que você anda pensando? Você já parou para pensar no que você está pensando? Talvez os seus sentimentos, principalmente aqueles recorrentes, vêm desse pensamento constante, né? Um pensamento disfuncional produz, né, essa crença e produz esse sentimento recorrente, né? Então, essa percepção e essa avaliação, gente, trabalhando com aconselhamento, eu vejo que a maioria dos problemas das pessoas não é tanto o que aconteceu, embora o que aconteceu seja importante. Eu não estou negando a importância dos eventos, tá certo? Eles são importantes. Mas mais importante é a interpretação que essa pessoa está dando. Volto e repito. O evento é importante, mas mais importante é a interpretação que você está dando ao que está te acontecendo. Isso é o que te afeta. Tanto é que eu posso aconselhar 5 pessoas que têm o mesmo problema, o mesmo evento. Papai me abandonou, papai me abandonou, papai me abandonou, papai... É o mesmo evento, mas elas têm interpretações diferentes. Logo, têm crenças diferentes, sentimentos diferentes. Vocês estão entendendo? Então, é importante pensar no que você está pensando e a interpretação que você está dando ao que está te acontecendo. Isso é um tip, tá? Uma dica. Quer aprender mais? Eu vou, Sandro, vou fazer comercial aqui do Instituto. Vem para o Instituto. O que você está vendo aqui? O que você está vendo aqui, nessa figura? Escreve aí no chat o que você está vendo. Meu Deus, eu estou gritando aqui. Os vizinhos daqui a pouco vêm tudo bater na porta. Gente, é uma pergunta, tá? O que você está vendo aqui nesse slide? Escreve aí no chat. Um sorriso, o que mais? Pessoa feliz. Mais. Vamos lá, gente. Vamos lá, só escrever aí. Carinha feliz, sorriso, carinha feliz, sorriso. Maravilhoso. Todo mundo está vendo uma carinha feliz e um sorriso? Aí, manda um emoji aí para mim, para eu saber. Olha aí. Mas eu estou vendo um vaso de flores, o talinho das flores. O Sandro, 2 traços e um semicírculo. Eu estou vendo um prato de sopa e a fumaça saindo. Pode ser? Um nariz, enfim, pode ser dado tanta interpretação. Mas quem é a pessoa que pode dizer exatamente, uma lâmpada, a Jéssica viu, olha aí, quem pode dizer exatamente o que está aqui? Quem é a pessoa que pode dizer, de fato, o que tem aqui? A pessoa que desenhou. Quem fez é que pode dizer. Né? Vocês estão só interpretando. Olha aí. E se eu disser para você que quando eu desenhei, eu pensei no prato de sopa? Eu desenhei. Você pensa, não é um sorriso. Mas foi eu que desenhei. Eu desenhei. O resto é interpretação. O único fato e realidade aqui, quem tem? Eu, porque fui eu que desenhei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ok. Então, vamos lá. Fato ou percepção? Isso é muito importante. Vamos lá, 25 de dezembro é a data onde se comemora Natal no Brasil. Isso é um fato ou é uma interpretação?
Faz assim se for fato e faz assim se for percepção. Fato, percepção. Fato, percepção. 25 de dezembro. 25 de dezembro é um fato. Aqui no Brasil, a gente comemora Natal 25 de dezembro, ok? É um fato. Agora, e esse aqui? Os gatos são fofos. Fato ou percepção? Tem gente que tá. Quem gosta de gato, quem não gosta de gato, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que é fato ou percepção. Gente, gatos são fofos, é percepção, não é fato. Mas se é fato para você, é porque é uma crença. Vocês estão entendendo? Para você, isso é uma crença. Mas é uma percepção, nem todo mundo acha isso, enfim. Almofadas no chão dão aparência de desorganização. Eita, as donas de casa, vamos lá. Fato ou percepção? Olha aí, uns concordam, outros discordam. Não é isso? Isso é fato ou é percepção? É percepção, gente. Mas para você é um fato, então para você é crença. Ok? Eu estou sozinho ou estou sozinha. Isso é fato ou percepção? Mas para muita gente isso é um fato. Por quê? Porque para a pessoa é a crença dela. Vocês estão entendendo? E tudo isso afeta as emoções, tudo isso afeta a condição emocional do sujeito, porque é o que ele crê, para ele é um fato. E esse aqui, sempre sou rejeitado nos relacionamentos. Isso é um fato ou uma percepção? De fato, é uma percepção, mas para muita gente é um fato. Por que é um fato? Porque na experiência dela, vocês estão entendendo? E isso impacta a maneira que ela pensa, isso impacta como ela se sente, isso causa impacto na saúde emocional dessa pessoa. E esse último aqui, a vida é difícil. Olha aí, uns assim, outros assim, uns assim, outros assim. Para uns é um fato, para outros é percepção. Mas não é um fato que a vida é difícil. É uma percepção. E a percepção está baseada na experiência da pessoa. E essa percepção, esse fato, né, que é uma percepção, mas é um fato para a pessoa, afeta a condição emocional dela. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Para que serviu esse exercício? Ok? Então vamos lá. O policial parou esses dois jovens, são amigos, estavam num ponto de ônibus. E o policial pediu carteira de identidade, por favor. Boa tarde. Carteira de identidade, por favor. Boa noite. Carteira de identidade, por favor. O branquinho tirou a carteira tranquilamente e mostrou a identidade. O moreninho, né, que eu não vou falar moreno, porque tem gente que não gosta, o negro, né? Já se armou e começou uma discussão. O que vocês acham que aconteceu aqui? Por que que tranquilamente, muito bem, é uma percepção, né? Um tranquilamente deu seu documento. Olha, o policial não gritou, disse, bom dia, carteira de identidade, por favor. O primeiro foi lá e tirou tudo, ok. O outro não quis dar, porque já achou que era racismo, já achou que está implicando. O que vocês acham? Isso acontece ou não acontece? Pode ser verdade, para ele é um fato.
para ele é um fato, o policial está sendo racista, o policial cismou comigo, mas o policial pediu para os dois, não pediu só para um. Fechamento da história, isso foi uma história real, tá, gente? Foram parar na delegacia, né? Porque foi desacato à autoridade e tal, foi todo um processo. Quando veio para o aconselhamento, é difícil, porque você precisa validar como a pessoa se sentiu, certo? É como ele se sentiu. Mas, além do que ele se sentiu, eu precisava promover para ele esse processo de entender que, na verdade, o impacto emocional aconteceu por quê? Por causa da percepção que ele tem. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira. Mas quem é a única pessoa que pode dizer se houve ou não houve, gente? Igual a tigelinha de sopa. Quem é a única pessoa que pode dizer? A Certo? pessoa. A pessoa, o policial, né? Só ele pode dizer se a intenção dele foi machucá-lo. Mas a pessoa que recebeu, interpretou, percebeu dessa forma. E aí entra um fator importantíssimo. Perceba que a gente está falando de emoções, mas muito mais do que as emoções, tudo isso joga, é o que está no transfundo aqui, ó, na base, né? Então, quando se trata de emoções, não adianta você dizer, eu quero tratar minhas emoções. Você vai ter que tratar com suas experiências. Você vai ter que tratar com as suas percepções, com as suas interpretações. Vocês estão entendendo? O que aconteceu na vida desse sujeito? Eu considero experiências como uma porta, né? Entrou, por meio da experiência, entrou uma informação. Entrou uma informação que pode ser verdadeira, pode ser um fato, mas também pode ser uma mentira, pode ser uma percepção. Então, através das nossas experiências, através das nossas vivências, a nossa percepção é formulada ou moldada. E isso vai afetar a maneira como você pensa, isso vai afetar o que você crê, e isso vai afetar suas emoções, seus sentimentos. Ficou claro, gente? Então, quando você está dizendo assim, eu quero crescer emocionalmente, eu quero ser saudável emocionalmente, eu quero. Você está falando isso, você está, em outras palavras, até sem saber e perceber, você está dizendo, eu quero aprender a lidar com as minhas experiências. Eu quero aprender a lidar com as minhas percepções. Né? Eu quero aprender a pensar sobre o que eu penso, né? E não acolher de uma vez, né, o que eu estou sentindo e pensando como se fosse uma verdade. Vocês estão entendendo? Ficou claro, gente? Volto e repito, tá? A gente está sendo assim bem... Eu tenho até que horas mesmo, só para eu me orientar. Me perdi aqui no horário. Alguém me diga aí. Sandro... Oi, Isso. Sandro. Se você quiser dar algum intervalo de 5 minutos para o pessoal beber uma água, descansar e votar, depois Ok. a gente termina, finaliza mesmo 9h30. 9h30, tá certo. Então, eu vou só até 8h45, só mais esse, dou um intervalo de 5 minutos, a gente volta em 8h50, 8 ou 9 horas, tá certo? Fechado. Beleza. Então, é importantíssimo que eu e você, a gente comece esse processo de identificar, se você percebe que o sentimento tá... Só um exemplo antes de eu ir para o intervalo. Por exemplo, alguém pisou no meu pé. Pisar no pé é um evento importante, se você tiver com a unha encravada, né? Mas de 0 a 10, vamos dar uma nota para esse evento. De 0 a 10. É um evento 1, 2, certo? Todo mundo está de acordo? Não é um evento. Um abuso sexual, de 0 a 10, vamos dar uma nota. É 10. Sim ou não? Um pisão no pé, um abuso sexual, 0 e 10, certo? Agora vamos colocar essa mesma medida para as emoções. Se quando alguém pisa no meu pé, a minha raiva é nível 10, está proporcional? Não, gente, não está.
Não tá? Se você tem um ataque de ira, quebra as coisas, bate numa pessoa porque ela pisou no seu pé, tá desproporcional. Você precisa lidar com isso. Isso não é só um pisão de pé, é mais do que um pisão de pé. Tem uma percepção distorcida aí. Vocês estão entendendo? Tem uma percepção distorcida e uma inabilidade de regular as emoções. Precisa lidar. Não acho isso normal. Agora, se você sofre um abuso, seja de que natureza for, sexual, física, espiritual, psicológica, enfim, e a sua raiva é nível 2, também é. Vocês estão entendendo? Também é. Eu já entrei em aconselhamento onde a pessoa contou o abuso rindo. Tá? Não é congruente. Isso também é algo que precisa ser lidado. A interpretação, a percepção dessa pessoa também está distorcida. Entende? Então, é muito interessante que você perceba suas emoções, seus sentimentos. Se você passar uma semana, acontecer uma situação, e você passa uma semana presa na raiva, presa na tristeza, presa, enfim, qualquer sentimento, e quando você vai observar o evento, não bate, você precisa lidar com isso. Vocês estão entendendo? Porque provavelmente sua interpretação, sua percepção está distorcida. Alguma coisa aconteceu. Geralmente a gente chama, ou eu chamo, cheiro de trauma, né? Tem cheiro de trauma aí, porque é desproporcional. Eu já vivi na minha adolescência, e aí tem as etapas também. Adolescente, naturalmente, dependendo do temperamento, fica muito tempo lá preso e tal. Mas, enfim, tem coisas que eu não posso considerar como normais, eu preciso lidar. Né? É normal ficar triste, por exemplo. E outro exemplo, para terminar, para entrar no intervalo. Eu conheci um psiquiatra lá em Recife, eu sou olindense, né, mas eu moro no Paraná agora. Eu conheci um psiquiatra lá em Recife, eu fui dar uma palestra, e logo depois era a palestra dele, né? E aí no coffee break, lá na sala, ele foi até mim, e a gente conversou, ele falou um pouco sobre o tema que eu tinha abordado e tal, e aí ele me deu um exemplo que eu nunca esqueci, gente, isso faz muitos anos, eu nunca esqueci o exemplo que o nome dele chama Vicente Filizola. E ele falou assim, ele atende pacientes com essa questão do suicídio, né? Atendia, não sei se atende, não tenho mais contato com ele. Mas, na época, ele contou para mim que uma senhorinha veio visitá-lo pedindo a receita, né? Geralmente, entra psiquiatra já pensando em remédio, né? Então, foi pedir remédio para ele. E ele fez, ok. Me diga o que aconteceu. E aí, ela falou, faz um mês que meu esposo morreu. E aí ele disse que perguntou para ela, e você não acha que ela se queixando de falta de sono e tal, né? Tudo isso. E ele disse, você não acha normal que você esteja sem sono? Você perdeu seu companheiro. Então, gente, a gente está querendo se medicar, ou querendo medicamento, ou se anestesiar de coisas que às vezes são naturais. No aconselhamento, eu sempre pergunto isso. A pessoa diz: eu não entendo por que eu estou com ansiedade, eu não entendo por que eu estou com pânico, eu não entendo por que eu estou com depressão, eu não entendo por que eu estou sentindo isso. E aí eu peço para ela falar um pouco do contexto do que ela está vivendo. Quando ela termina, eu pergunto: você se escutou? Você acha que tudo que você acabou de narrar é motivo suficiente para você estar com ansiedade ou não? O que você acha? E normalmente a palavra é assim, é verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Meu marido saiu de casa, meu marido falou assim, meu filho fez assado, o dinheiro está faltando, e não sei o quê. E aí, quando a pessoa para, eu digo, e agora? O que você acha? É razão suficiente para você estar com medo, ansiosa? O que você acha? E quando eu não consigo localizar Jesus na minha história, o que você acha? Hã? O
Que uma coisa é eu estar vivendo tudo isso e eu conseguir localizar Deus e Jesus nessa história, nesse contexto. Mas e quando eu não consigo localizar Jesus, igual Pedro não conseguiu por causa da negação, do evento que ele tinha experimentado? Fica pior. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer, onde é que eu estou querendo chegar? Então, tem coisas que são normais dentro do quadro e do contexto que você está vivendo, mas você quer tratar isso como doença, né? E você quer se anestesiar, em vez de lidar. Ok? Então, vamos para o intervalo, a gente volta de 9 horas para o nosso último tempo, ok? Então, vamos lá, dar seguimento. Deus nos chama, né, para falar sobre as nossas emoções, por incrível que pareça, né? Um dos nomes, na verdade, né, de Deus, de Jesus. O Espírito Santo, uma das funções, uma das formas do Espírito Santo nos servir, né, isso é uma reflexão muito interessante, porque um dos nomes do Espírito Santo é Consolador, né? Então, de uma certa forma, Deus, de uma certa forma, não, com certeza Deus sabia que nós iríamos precisar de um, já que nós estamos num mundo, né, onde as aflições fazem parte. No mundo vocês vão ter aflições, mas Deus providenciou um consolador, né? E um dos nomes de Jesus é Maravilhoso Conselheiro, né? Então, nós estamos, de fato, né, sob a direção, seguindo, né, alguém que é excelente, né, que é sábio, conselheiro, consolador. Então, para nós, como cristãos, nós precisamos aprender a ir para Deus com as nossas emoções. O problema é que a crença que nós temos sobre as emoções e a crença que nós temos, às vezes, sobre Deus e a projeção que fazemos para Ele, das experiências que nós tivemos, né, com as figuras de autoridade aqui, às vezes nos impede de nos aproximarmos de Deus com as nossas emoções. Como se fosse errado sentir o que sentimos, né? Ou pensar o que pensamos. Mas se você não vai para Deus, você vai recorrer a alguma coisa, né? Ou você vai negar, ou você vai minimizar, ou você vai usar uma chupeta emocional, né? E a ideia é que a gente aprenda, né, como eu falei no início da aula, é uma área que precisa ser redimida, né? Uma área que precisa ser alcançada com a obra de Jesus. Então, é um incentivo, um estímulo, né, para nós começarmos a ir para Deus com as nossas emoções. Então, Deus nos chama para falar sobre as nossas emoções. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Olha, as perguntas, né, para fazer uma reflexão e ajudar a entender de onde que está vindo esse sentimento. Não é só o sentimento, não é só a emoção, mas entender de onde ele está partindo, né? Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Ou seja, você já está manifestando características, você está expressando isso, né? Você expressa isso na sua fala, na sua expressão, né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, o pecado, isso foi uma meditação que eu tive, acho que foi 2 semanas atrás, foi muito interessante ler esse texto nessa perspectiva, que o pecado é feito esse animal, né, que fica à espreita, esperando o momento certo para dar o bote, né? Ele fica esperando esses momentos, ele fica assediando a gente, né? O pecado já não tem poder sobre nós, mas ele nos assedia, né? Entende? Nos assedia e fica buscando oportunidades para se manifestar, né? Então, se nós parássemos e prestássemos atenção sobre o que estamos pensando e o que estamos sentindo e por que eu estou pensando isso, qual é a interpretação que eu estou dando, talvez nós não tomaríamos tantas decisões precipitadas, né? Enfim. Então, essa é uma forma, Deus nos ensinando a processar nossas emoções, a nomear, a validar e a identificar de onde é que ela está vindo, né? Entende? Outro texto maravilhoso é Gênesis capítulo 3, versículos do 8 ao 13, né, que diz, é o texto conhecidíssimo, a queda, né, que aí Deus aparece lá no jardim, como sempre fez, né, mas o que mudou foi o homem, né, o pecado torna o homem disfuncional, a percepção do homem, a alma do homem
foi totalmente corrompida, né? A maneira como ele se vê, a maneira como ele vê Deus, a maneira como ele vê o outro. Esse texto revela tudo isso, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava. Isso não é uma pergunta só geográfica, né? Onde você está? Se localize, se identifique, né? Se perceba, né? E disse: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Gente, esse texto é fantástico. Em uma única fala de Adão, ele revelou tudo, né? Ele revelou tudo. Ele sempre ouviu a voz de Deus no jardim e nunca teve medo. Então, isso já revelou que alguma coisa aconteceu, né? Alguma distorção aconteceu, porque nesse momento ele ouve e tem medo, então alguma coisa aconteceu, né? Me vi nu, eu estava nu. Então, você estava nu, isso nunca foi um problema. E de que olhos ele está falando? Então, Adão andava cego, é? Não é um olhar físico, né? Foi uma percepção além, né? Ou seja, a maneira como Adão se percebia mudou. Estou nu. Estou nu e porque percebi que estou nu, eu me escondi. Então, todas as vezes que eu e você temos medo e nos percebemos nus ou sem recursos, né, para lidar com o que está acontecendo, a gente se esconde, né? A gente se esconde atrás do trabalho, atrás do ministério, atrás dos relacionamentos, né? A gente vai se escondendo, né? Formas de se esconder, ou formas de esconder como estamos nos sentindo, né? Na verdade, ele estava com medo. E o medo dele era infundado? Não, gente, ele tinha caído. Ele tinha feito algo que Deus disse para ele não fazer. Então, esse medo é natural. Você está entendendo? A vergonha é natural. Você cometeu um erro. Agora, a vergonha e a culpa se tornam tóxicas quando você não consegue localizar a obra de Jesus como sendo suficiente para tratar a tua vergonha e tua culpa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sentir medo é normal, mas a grande questão é quando eu e você não conseguimos alcançar que a obra de Jesus é suficiente para lidar com isso, com o amor de Deus revelado em Cristo, cobre isso. Esse é o problema, se torna tóxico, se torna disfuncional, né? E Deus disse: quem te mostrou que você estava nu? Então, quem é que te mostrou que tem algum problema em você, né? Quem foi que mostrou que você é disfuncional, não funciona bem? Quem foi que te mostrou isso? Porque eu não fui, né? Não foi como eu te desenhei. Aí Deus mata a charada, vamos dizer assim, né? Você comeu da árvore, né? Do fruto, não foi? Você comeu, não foi? Ou seja, todas essas emoções, todos esses pensamentos, todos esses mecanismos, esses meios de escape, são resultado, efeito, consequência de uma atitude. Você está entendendo? Então, ninguém sente o que sente, pensa o que pensa e faz o que faz do nada, gente. Deus mata a charada. Você comeu, não foi? Você comeu, não foi? E ao invés de Adão reconhecer, porque esse era o momento, ao invés de reconhecer, quantas vezes você é confrontado, né? Ao invés de reconhecer o que Adão faz, a culpa é dela. A culpa é. Então, esse jogo de culpa também revela muito sobre minhas crenças, revela muito que está acontecendo alguma coisa que você está se sentindo atacado, enfim, e você está, enfim, indo mais profundo no aconselhamento, a gente acaba chegando em pontos como esse, né? E ao ponto de culpar Deus, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que você me deu. E nós fazemos isso também, né? Ao invés de lidar, validar, reconhecer, a gente culpa Deus, a gente culpa o outro, a gente culpa o governo, a gente vai sair culpando. Quando é que você vai parar para lidar com a real causa disso tudo?
Você comeu da fruta. Você comeu. Ok? Então, se eu e você não aprendermos a tomar um caminho diferente do que Adão tomou, né? Que foi de se esconder atrás das folhas de figueira, que as folhas de figueira representam os nossos métodos, né? Os nossos próprios métodos para poder lidar com o que está nos acontecendo, né? Conflitos, dores, traumas. Então, se você não aprender a ir para Deus e receber a provisão de Deus para essa situação, você vai continuar se cobrindo, né, com essas coisas. Perceba que Deus não deixou Adão com as folhas de figueira. A história não termina aí. Mesmo expulsando Adão e Eva do Éden, antes deles saírem do Éden, Deus providencia uma roupa, e é uma roupa com a pele de animal. Se é uma roupa de pele de animal, se supõe que esse animal foi morto, né, foi sacrificado, o sangue foi derramado. Então, a roupa que Deus providenciou para Adão e Eva era uma representação daquilo que Jesus viria fazer por nós, por meio do seu sacrifício. Então, o sacrifício do cordeiro, do animal, o sangue derramado, é suficiente para cobrir a minha vergonha, o meu medo, ou seja, para lidar com as minhas emoções. Então, se eu não aprender a lidar com as minhas emoções, indo para Deus, e permitir que a provisão de Deus, que é Cristo, a redenção, né? O sangue do Cordeiro é suficiente. Isso precisa ser suficiente para mim, gente. Se não for suficiente para mim, eu vou recorrer a métodos, formas, e às vezes métodos até aceitáveis socialmente, né? Como, por exemplo, trabalhar, como, por exemplo, o ministério, né? Nós que estamos aqui, a gente corre o risco de fazer do ministério uma folha de figueira, né? Fazer do ministério é algo que eu uso para cobrir como de fato eu me sinto. Né? E Deus não criou nada do que você vê que foi criado para esse propósito, né? Não foi criado para isso, né? Então, nós precisamos ter uma revelação de Cristo como provisão de Deus para lidar com os nossos traumas, com a nossa vergonha, com a nossa culpa, com a nossa dor. Deus nunca vai te dar uma resposta que não passe por Cristo. Nunca. Toda a resposta de Deus para cada necessidade humana passa por Cristo e a obra consumada dele. E aí, a nossa parte é esse, Senhor, com Espírito Santo, aplica isso aqui, Espírito Santo. Né? Aplica essa obra aqui, mas eu não vou recorrer a mais, a minha decisão é eu não vou mais recorrer a certos métodos. Já recorri, né? Deu certo um certo tempo, mas agora não mais. Né? Minha escolha é processar o que eu estou sentindo com Deus, né? E, às vezes, procurar um irmão maduro, conselheiro, caso a situação seja muito... Paulo até fala isso, né? Compartilhem as cargas uns com os outros, ele fala isso em Gálatas. Porque tem coisa que é pesada demais para processar, né? Às vezes eu não tenho recurso suficiente para processar e digerir o que me aconteceu, o que está me acontecendo. Por isso que eu busco uma pessoa madura, um conselheiro, né, para me ajudar nesse processo, e não tem nada de errado com isso. Mas eu e você precisamos aprender a fazer, tem que ser normal para nós, uma rotina, identificar, e para o Senhor, hoje eu estou triste, hein? E ele vai perguntar, por que você está triste, Marcelo? Senhor, eu estou triste por isso. E aí eu começo a identificar que a minha tristeza ela é natural, porque o que acabou de me acontecer, por exemplo, meu filho saiu de casa. Para ele já faz muito tempo, já casou, já tem filho, mas para mim parece que foi ontem. Então, vez ou outra, eu tenho que ir para Deus, eu estou lavando a louça, aí cai uma lágrima, e Deus diz, pode chorar, minha filha, faz parte do processo de luto, de perda. Ele não está mais em casa, é triste mesmo. E aí eu choro, e ele vem, ele me consola, né?
Eu poderia fazer a escolha de estou triste, é meu filho, eu estou triste, vem aqui me ver. Não, não cabe mais. Não cabe. A minha tristeza é real, é legítima, mas eu não tenho que recorrer a meu filho para lidar com a minha tristeza nesse caso. Eu posso ir para Deus falar sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu faço com as minhas emoções, eu decido com Deus. Às vezes Deus diz, vai dar um passeiozinho, minha filha, você fica muito tempo dentro de casa, só metido em aula, vai respirar, né? Um cafezinho, café não, que eu não gosto de café, não, um sorvetinho, alguma coisa, né? Sou uma pessoa rara, né? Se eu não gostar de café sendo brasileira é raro, né? Mas, gente, ir para Deus com o que você está sentindo e ouvir dele qual é a solução que ele tem para dar. Amém? Isso precisa ser chave, isso precisa ser prático. Então, se você não processa as suas emoções, você vai ficar vulnerável a comer demais, ou até jogar, beber, né? Não sei qual é o contexto seu, para onde você vai quando está com dor emocional, quando está com problema, com conflito. Então, se você não valida suas emoções, não reconhece suas emoções, se você não fala sobre suas emoções, né? Se você não faz isso, você vai fazer igual, não, você vai se esconder atrás de alguma coisa. Se você não aprende a se regular com Deus, você vai se regular com outra coisa. Glaucia, você levantou a mão querendo ou sem querer? E para terminar essa parte das emoções, gente, eu estou dizendo que tem muita coisa para você falar desse tema, é só uma pincelada, né? Jesus e as emoções. Pense numa pessoa que sentiu, foi Cristo, né? Ele sentiu medo, sentiu tristeza, sentiu indignação, sentiu nojo, sentiu alegria no casamento, né? Nas bodas de Caná. Com certeza, Jesus estava alegre, se alegrando com os noivos, celebrando com os noivos. Olha aí a alegria presente na vida de Jesus. Não é isso? Esse evento aqui que eu trouxe, Mateus 26, na narrativa do Lucas, fantástico. Lucas, como médico, né, trouxe um ingrediente a mais a esse evento do Getsemane, né? Mateus identifica a tristeza de Jesus, a angústia de Jesus, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Gente, Jesus teve pânico. Jesus teve ansiedade. Por quê? O evento era condizente ou não? Gente, a cruz estava ali esperando por ele, a crucificação. Você acha que essa ansiedade era anormal? Jesus era ser humano. Diante da cruz, ainda que ele soubesse que era a vontade do Pai e que essa vontade do Pai ia repercutir sobre a nossa vida, como nos justificando, ainda sabendo disso, não isentou ele de sentir o que ele sentiu. E foi tão pesado que ele pediu a ajuda dos discípulos, fiquem aqui comigo, me ajudem a suportar esse momento, né? Será que nós fazemos isso com os nossos discípulos? Deixamos que eles entrem na nossa vida ao ponto de pedir a ajuda deles, né? Se expor nesse nível? Suportem aqui comigo, orem aqui comigo, porque eu estou aflito, estou angustiado, né? Será que os nossos discípulos estão prontos para nos ver dessa forma? Vulneráveis? Né? Será que a gente está habituado e se habituando a essa dinâmica? Não, você nunca revela nada, nunca fala nada, é sempre tudo escondido, né? E aí, quando você aparece mal, todo mundo fica, mas fulano está mal, como assim? Porque você nunca fala, você nunca revela, né? Você nunca traz, causa surpresa. É isso? Mas Jesus expôs sua vulnerabilidade, né? E aí Lucas traz essa narrativa, né, como um médico, né? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, né? Então, dependendo do nível de emoção, de crise, a gente intensifica a oração, não é isso? E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Então, houve um processo orgânico, né?
físico, emocional, era uma angústia, uma tristeza profunda, mortal. Então, Jesus se identificou conosco, né, como ser humano, dizendo assim para você, minha filha, eu sei o que é sentir angústia. Minha filha, eu sei o que é estar profundamente triste. Minha filha, eu sei o que é estar sob estresse profundo, eu sei o que é isso. Então, venha para mim, eu sei o que é isso. Entende? E aqui nós vemos João 11:35, Jesus chorou, né? Diante de uma morte, nada. Claro que cabe a tristeza, claro, diante de uma perda, porque perda não se resume a uma morte física. Perdas, sair de uma cidade, deixar coisas, são perdas, e é natural ficar triste. Sabe uma coisa que eu aprendi que a tristeza faz por nós? A tristeza, ela baixa a nossa energia para nos forçar a refletir sobre a perda. Olha que fantástica maneira como Deus nos desenhou. A tristeza baixa suas energias com o propósito de te levar a uma reflexão sobre o que você está perdendo. E a gente não aproveita isso, né? A gente quer ficar sempre... Não é isso? Tendo Jesus entrado no pátio, que é o evento, né, onde Jesus expulsa os comerciantes, cambistas, né, do templo, né, repreendeu-os e falou, né, a minha casa, mencionou uma escritura, né, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Não fala propriamente dito que Jesus se irou, né, a gente interpreta por causa das ações, né, mas, com certeza, ele estava indignado ou descontente com o que ele estava vendo, né? Ele estava descontente muitas vezes, quando ele também ia confrontar os fariseus, dava para ver um nojo não da pessoa, mas do comportamento, né? Na conduta, né? Da maneira como eles estavam lidando com as coisas. Então, Jesus experimentou, Jesus sentiu, né? Jesus teve compaixão, Jesus teve ansiedade, Jesus teve medo, Jesus ficou triste. Lá na cruz, quando ele diz, Pai, por que me abandonaste? Gente, esse abandono, essa sensação de abandono era nossa. A dor era nossa, a culpa era nossa, o abandono era nosso, a orfandade era nossa, ele levou sobre si. Entende? Ele experimentou e expressou. Olha aí, nós às vezes não temos coragem de expressar o que sentimos, não é a verdade, ele não nos abandonou, mas eu estou sentindo. E ele expressa na cruz, Pai, você me abandonou. Né? Mas Jesus não termina essa história traumatizado, né? Porque ele conclui esse processo perdoando, né? Perdoa. Perdoa. E depois está consumado. Então, isso fala muito sobre esse processo de reconhecer, validar, expressar, mas ao final eu concluo com a verdade. Eu concluo com a verdade sobre mim, a verdade sobre Deus, né? Eu me alinho, né, à verdade. Não fico com a mensagem que às vezes a emoção traz, né? Às vezes essa mensagem é verdadeira, às vezes não é verdadeira, dependendo da perspectiva, da percepção da pessoa. Amém? Eu quero interromper esse PowerPoint e quero terminar com o outro, que tem uma fala lá, eu queria terminar com esse, se me permitem, para concluir. Eu preciso terminar com esse texto aqui. Estão vendo aí já o PowerPoint? Beleza. Então, Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24, diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, olha aí, quanto à antiga forma de viver, vocês foram instruídos, e aí entra o discipulado, né? A gente precisa ser instruído,
Vocês foram instruídos, e Paulo tinha muita convicção de que ele tinha instruído, né? E por isso que ele podia voltar nesse ponto, né? Às vezes eu posso voltar num certo ponto quando eu estou acompanhando alguém, porque eu já instruí a pessoa, né? Você lembra quando eu falei para você a respeito disso, disso, disso? Não como acusação, condenação, mas como voltar para um ponto que é importante, né? Então, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos, ou vocês foram instruídos, a se despirem do velho homem. Se despirem do velho homem. Numa versão original, das atitudes do velho homem, né? Que se corrompe por desejos enganosos, emoções falsas, né? Não, a emoção não é falsa, mas a interpretação que eu estou dando muitas vezes é falsa, né? Vocês precisam ser renovados na forma de pensar. Olha aí. Vocês precisam passar por uma renovação na maneira que vocês pensam. E serem revestidos do novo homem, ou seja, das atitudes do novo homem. Então, esse texto eu acho fantástico, né? Como essa roupa que eu identifico, que já não cabe, olha aí o carinha lá em cima, o nariz, eu estou tendo uma crença, um pensamento, uma atitude que, ó, está fedendo, que faz parte do velho, faz parte de quem eu era. Não cabe mais. Não cabe mais na minha nova identidade. Então, eu preciso me despir disso. Preciso identificar e me despir disso. Mas não acaba por aí. Eu preciso me despir e eu preciso me vestir, né? Da nova forma de viver do novo homem. Então, eu preciso permitir que Cristo me vista, me revista da sua justiça, né? E de tudo que ele conquistou para mim e por mim, né? Então, criado para ser semelhante a Deus, olha a imagem de semelhança, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, vem da verdade, né? Então, qual é a verdade sobre isso que você está vivendo? Qual é a verdade sobre isso que você anda interpretando, percebendo, sentindo, experimentando? Será que você não precisa se despir das atitudes, pensamentos e crenças que fazem parte da velha vida e começar a se vestir das atitudes, da forma de pensar, da nova vida em Cristo, porque a sua identidade hoje está em Cristo? E se você não foi instruído sobre isso, então está faltando, né? O que vocês acham? E assim eu termino minha participação na escola. Espero ter contribuído, né? E se tem pergunta, feedback, então fica à vontade. Passo para o Sandro aí a palavra.